ela sentiria falta do que deveria ser seu. Não, eu não te contei tudo. Ainda queria ver se escapava, contando a mim mesma só um pouco. Mas a minha liberação só se fará se eu tiver o despudor de minha própria incompreensão. Porque, sentada na cama, eu então me disse: me deram tudo, e olha só o que é tudo. É uma barata que é viva e que está à morte. E então olhei o trinco da porta. Depois olhei a madeira do guarda-roupa. Olhei o vidro da janela. Olha só o que é tudo. É um pedaço de coisa. É um pedaço de ferro, de saibro, de vidro. Eu me disse: olha pelo que lutei para ter exatamente o que eu já tinha antes. Rastejei até as portas se abrirem para mim, as portas do tesouro que eu procurava. E olha o que era o tesouro. O tesouro era um pedaço de metal, era um pedaço de cal de parede, era um pedaço de matéria feita em barata. Desde a pré-história eu havia começado a minha marcha pelo deserto e sem estrela para me guiar, só a perdição me guiando, só o descaminho me guiando. Até que, quase morta pelo êxtase do cansaço, iluminada de paixão, eu enfim encontrara o escrínio. E no escrínio, a faiscar de glória, o segredo escondido. O segredo mais remoto do mundo, opaco, mas me cegando com a irradiação de sua existência simples, ali faiscando em glória que me doía nos olhos. Dentro do escrínio o segredo, um pedaço de coisa, um pedaço de ferro, uma antena de barata, uma caliça de parede. Minha exaustão se prostrava aos pés do pedaço de coisa, adorando infernalmente. O segredo da força era a força. O segredo do amor era o amor. E a joia do mundo é um pedaço opaco de coisa. O opaco me reverberava nos olhos. O segredo de minha trajetória milenar de orgia e morte, e glória, e sede, até eu finalmente encontrar o que eu sempre tivera. E para isso, tinha precisado morrer antes.
Eu estou sendo tão direta que chego a parecer simbólica. Um pedaço de coisa? O segredo dos faraós. E por causa desse segredo, eu quase dera a minha vida. Mais, muito mais, para ter esse segredo que agora mesmo eu continuava a não entender, de novo eu daria a minha vida. Eu arriscara o mundo em busca da pergunta que é posterior à resposta. Uma resposta que continuava secreta, mesmo ao ser revelada a que pergunta ela correspondia. Eu não havia encontrado uma resposta humana ao enigma. Mas muito mais, muito mais. Encontrara o próprio enigma. A mim fora me dado demais. Que faria eu com o que me fora dado? Que não se dê aos cães a coisa santa. E nem ao menos eu estava tocando na coisa. Estava apenas tocando no espaço que vai de mim ao nó vital. Eu estava dentro da zona de vibração coesa e controlada do nó vital. O nó vital vibra a vibração de minha chegada. Minha maior aproximação possível para a distância de um passo. O que impede esse passo à frente de ser dado? É a irradiação opaca, simultaneamente da coisa e de mim. Por semelhança, nós nos repelimos. Por semelhança, não entramos um no outro. E se o passo fosse dado? Não sei. Não sei. Pois a coisa nunca pode ser realmente tocada. O nó vital é um dedo apontando-o. E aquilo que foi apontado desperta como um miligrama de rádium no escuro tranquilo. Então, ouvem-se os grilos molhados. A luz do miligrama não altera o escuro, pois o escuro não é iluminável, o escuro é um modo de ser. O escuro é o nó vital do escuro e nunca se toca no nó vital de uma coisa. A coisa para mim terá que se reduzir a ser apenas aquilo que rodeia o intocável da coisa? Meu Deus, dá-me o que fizeste. Ou já deste? E sou eu que não posso dar o passo que me dará o que já fizeste? O que fizeste sou eu? E não consigo dar o passo para mim? Mim que és coisa e tu? Dá-me o que és mim. Dá-me o que és nos outros. Tu és o ele, eu sei. Eu sei porque quando toco eu, vejo o ele. Mas o ele, o homem,
cuida do que lhe deste e envolve-se num invólucro feito especialmente para eu tocar e ver. E eu quero mais do que o invólucro que também amo. Eu quero o que eu te amo. Mas eu só havia encontrado, além do invólucro, o próprio enigma. E tremia toda por medo do Deus. Tremo de medo e adoração pelo que existe. O que existe e que é apenas um pedaço de coisa, no entanto, tenho de pôr a mão nos olhos contra o opaco dessa coisa. A violenta inconsciência amorosa do que existe ultrapassa a possibilidade de minha consciência. Tenho medo de tanta matéria. A matéria vibra de atenção, vibra de processo, vibra de atualidade inerente. O que existe bate em ondas fortes contra o grão inquebrantável que sou, e este grão rola entre abismos de vagalhões tranquilos de existência, rola e não se dissolve esse grão semente. De que sou eu a semente? Semente de coisa? Semente de existência? Semente destes mesmos vagalhões de amor neutro? Eu, pessoa, sou um germe. O germe é apenas sensível. Esta é a sua única particular inerência. O germe dói. O germe é ávido e esperto. Minha avidez é a minha mais inicial fome. Sou pura porque sou ávida. Do germe que sou, também é feita esta matéria alegre, a coisa, que é uma existência satisfeita em se processar, profundamente ocupada em apenas se processar, e o processo vibra todo. Esse pedaço de coisa dentro do escrínio é o segredo do cofre. E o próprio cofre também é feito do mesmo segredo, o escrínio onde se encontra a joia do mundo. Também o escrínio é feito do mesmo segredo. E tudo isso eu não quero. Odeio o que consegui ver, não quero esse mundo feito de coisa. Não quero, mas não posso me impedir de me sentir toda ampliada dentro de mim pela pobreza do opaco e do neutro. A coisa é viva como ervas. E se isso é o inferno, é o próprio paraíso. A escolha é minha. Eu é que serei demoníaca ou anjo. Se eu for demoníaca, este é o inferno. Se eu for anjo, este é o paraíso. Envie o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim. Não, meu anjo, mas a minha humanidade e sua misericórdia. Enviei
o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim e para avisar as pedras que eu ia chegar e que se adoçassem a minha incompreensão. E foi o meu anjo mais suave quem encontrou o pedaço de coisa. Ele não podia encontrar senão o que era. Pois mesmo quando algo cai do céu, é um meteorito, isto é, um pedaço de coisa. O meu anjo me deixa ser a adoradora de um pedaço de ferro ou de vidro. Mas é a mim que caberá impedir-me de dar nome à coisa. O nome é um acréscimo e impede o contato com a coisa. O nome da coisa é um intervalo para a coisa. A vontade do acréscimo é grande, porque a coisa nua é tão tediosa. Então era por isso que eu sempre havia tido uma espécie de amor pelo tédio e um contínuo ódio dele. Porque o tédio é insosso e se parece com a coisa mesmo. E eu não fora grande bastante. Só os grandes amam a monotonia. O contato com o super-som do atonal tem uma alegria inexpressiva que só a carne, no amor, tolera. Os grandes têm a qualidade vital da carne e não só toleram o atonal, como a ele aspiram. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido de sentir que, por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito. Mas o tédio fora a única forma como eu pudera sentir o atonal. E eu só não soubera que gostava do tédio porque sofria dele. Mas em matéria de viver, o sofrimento não é medida de vida. O sofrimento é subproduto fatal e, por mais agudo, é negligenciável. E eu, que deveria ter percebido tudo isso tão anteriormente, eu que tinha como meu tema secreto o inexpressivo. Um rosto inexpressivo me fascinava. Um momento que não era clímax me atraía. A natureza? O que eu gostava na natureza era o seu inexpressivo vibrante. Não sei como te dizer, já que só fico eloquente quando erro, o erro me leva a discutir e a pensar. Mas como te falar se há um silêncio quando acerto? Como te falar do inexpressivo? Até mesmo na tragédia, pois a verdadeira tragédia está na inexorabilidade do seu inexpressivo, que é sua identidade nua.
Às vezes, às vezes nós mesmos manifestamos o inexpressivo. Em arte se faz isso, em amor de corpo também. Manifestar o inexpressivo é criar. No fundo, somos tão felizes, pois não há uma forma única de entrar em contato com a vida. Há inclusive as formas negativas, inclusive as dolorosas, inclusive as quase impossíveis. E tudo isso antes de morrer. Tudo isso mesmo enquanto estamos acordados. E há também, às vezes, a exasperação do atonal, que é de uma alegria profunda. O atonal exasperado é o voo se alçando. A natureza é o atonal exasperado. Foi assim que os mundos se formaram. O atonal exasperou-se. E que se vejam as folhas como elas são verdes e pesadas, elas se exasperam em coisa que cegas são as folhas e que verdes elas são. E que se sinta na mão, como tudo tem um peso, a mão inexpressiva, o peso não escapa. Que não se acorde quem está todo ausente, quem está absorto está sentindo o peso das coisas. Uma das provas da coisa é o peso. Só voa o que tem peso. E só cai o meteorito celeste o que tem peso. Ou tudo isso é ainda eu estar querendo o gozo das palavras das coisas? Ou isso é ainda eu estar querendo o orgasmo da beleza extrema, do entendimento, do extremo gesto de amor? Porque o tédio é de uma felicidade primária demais. E é por isso que me é intolerável o paraíso. E eu não quero o paraíso. Tenho saudade do inferno. Não estou à altura de ficar no paraíso, porque o paraíso não tem gosto humano, tem gosto de coisa, e a coisa vital não tem gosto, tanto que sangue na boca, quando eu me corto e chupo sangue, eu me espanto porque meu próprio sangue não tem gosto humano. E o leite materno, que é humano, o leite materno é muito antes do humano e não tem gosto. Não é nada. Eu já experimentei. É como o olho esculpido de estátua que é vazio e não tem expressão. Pois quando a arte é boa é porque tocou no inexpressivo. A pior arte é a expressiva. Aquela que transgride o pedaço de ferro e o pedaço de vidro e o sorriso e o grito. Ah, mão que me segura,
Se eu não tivesse precisado tanto de mim para formar minha vida, eu já teria tido a vida. Mas é que isso, no plano humano, seria a destruição. Viver a vida em vez de viver a própria vida é proibido. É pecado entrar na matéria divina. E esse pecado tem uma punição irremediável. A pessoa que ousa entrar neste segredo, ao perder sua vida individual, desorganiza o mundo humano. Também eu poderia ter deixado minhas sólidas construções no ar, mesmo sabendo que elas eram desmanteláveis, se não tivesse sido pela tentação. E a tentação pode fazer com que não se passe a outra margem. Mas por que não ficar dentro sem tentar atravessar até a margem oposta? Ficar dentro da coisa é a loucura. Não quero ficar dentro senão a minha humanização anterior, que foi tão gradual, passaria a não ter tido fundamento. E eu não quero perder a minha humanidade. Perdê-la dói, meu amor. Como largar um corpo ainda vivo e que se recusa a morrer como os pedaços cortados de uma lagartixa? Mas agora era tarde demais. Eu teria que ser maior que meu medo e teria que ver de que fora feita a minha humanização anterior. Tenho que acreditar com tanta fé na semente verdadeira e oculta de minha humanidade que não devo ter medo de ver a humanização por dentro.